Vamos lá. Então, hoje, a aula é fórmula, tá? É aplicação de fórmula. É bem tranquila. Na verdade, a gente vai falar de soma e subtração de arcos. Então, a ideia toda da aula é a gente, por exemplo, quando eu quero fazer o seno, vou dar o exemplo do exercício que a gente vai fazer, seno de 15. A gente não tem na tabela o seno de 15. Então, a gente vai criar relações, por exemplo, com 45 e com 30, eu consigo fazer uma continha com 45 e com 30, que eu chego no seno de 15. E para a gente fazer essa relação, a gente tem uma formulinha, tá bom? Então, essa vai ser a ideia da aula de hoje, ok? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Aí, olha, eu até separei uns poemas aqui. Vamos ver se a pessoa, né, se consegue. Vamos lá. Para a gente decorar tudo isso, tá? Eu decoro de um jeito bem tosco, assim. A senhora vai cantar? Não, cantar... Não. Mas a gente vou falar os poemas, vou, né, declamar os poemas aqui. Vai ser lindo, tá bom? Mas tem um que eu achei muito fofinho. Vamos lá. Então, a ideia é assim, ó. Né, que nem eu falei para vocês. Eu quero fazer um seno, um cosseno ou uma tangente de algum ângulo que eu não conheço, mas que eu sei a combinação de dois que eu conheço. Então, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se eu falasse seno de 105, não tem na tabela seno de 105, e nem se a gente colocar no círculo trigonométrico, não tem nenhuma relação com 30, 45 ou 60, tá? Então, para a gente fazer o seno de 105, eu precisaria fazer 45 mais 60, que é o seno de 105, certo? E aí, como é que eu desenvolveria essa relação, tá? Então, as fórmulas estão aí, eu vou colocar aqui para a gente conversar. Então, é assim, ó. Seno de A mais B, tá? É o seno de uma soma, né? Eu decoro desse jeito aqui, ó. Sem cos, cosseno. É bem tosco. Sem cos, cosseno. Então, o que eu penso? Eu faço assim, ó. Seno de A, cosseno de B. Sem cos, tá vendo? Ixi, parou aqui. Já vai escrever. Mais... Então, é sem cos, cosseno. Aí eu faço cosseno de A, seno de B. Por isso que eu falo sem... E o sinal aqui do meio é sempre o mesmo no seno. Então, se eu estou somando aqui, aqui vai somar. Se vocês olharem na apostila de vocês, isso está escrito assim, ó. E é a mesma coisa, tá? Seno de A vezes o cosseno de B, mais seno de B vezes o cosseno de A. Ele só muda essa ordem aqui, ó. Do seno com o cosseno. Mas aí é o jeito que a gente decora, que cada um vai decorar. Então, como eu falo, eu quero fazer seno, sem cos, cosseno. Então, o meu fica nessa ordem. Na apostila, ele manteve a ordem aqui que eu escrevi embaixo da fórmula. E aí tem um poema para isso. Vou falar o poema, estou com a cola aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ai, que lindo! Ó, pra mim. Tá? Eu vou escrever hein, aqui. Professora? Arrasei no poema. Ai, sempre decorei a próxima aula é do Manuel, você tinha que participar. Vocês viram que lindo, gente? Além de tudo, fica vermelha de vergonha, ridículo, né? Então, eu vou escrever aqui o poema para vocês decorarem, ok? Vamos lá. Assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Professora, só para... Esse dia eu estava limpando a casa e eu não sei que matéria que foi que eu coloquei alto, sabe? Para ouvir, sou louco, vou repetindo, né? Aí minha vizinha me chamou e falou, ô vizinho, desculpa te atrapalhar, eu sei que você tá com alguém, tá com visita aí. Eu falei, eu não tô com visita, não.
É a matéria mesmo que eu estou decorando. A que ponto chegamos, Brasil? Pois é, gente. Seno B, cosseno A. Tá? Aí vocês decorem do jeito que vocês quiserem, né? Esse eu achei bonitinho aí o poema. Eu não decoro assim, porque eu não vou lembrar o poema, né? Mas se vocês lembrarem, aí fica a cargo de vocês, ok? Isso é da soma. A gente consegue fazer também a da subtração. É a mesma ideia. Então, ó, seno... Aqui, os cachorros doidos. Não é seno, só seno. Seno de A menos B vai ser igual. Vocês preferem primeiro ou segundo? Vou escrever os dois. Seno A, Peppa, cosseno B, cosseno A, seno B. Ó, percebe que só muda o sinal do meio aqui, que é menos agora, tá? E aí, se vocês escreverem na relação do jeito que tá na apostila, que é a mesma coisa, só troca a posição, né? Tá lento hoje o negócio, né? Do jeito que vocês quiserem, ele já escreve, tá? Tudo bem? Esse é do seno, e aí pode usar a mesma musiquinha aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, tá? E só o sinal mantém. Então, no seno é mais, menos, menos. Do cosseno, gente, quando a gente faz soma de arcos ou subtrações de arco do cosseno, eu achei um muito feio de musiquinha, assim, coça, coça, senta, senta, sei lá, um negócio estranho, assim, mas, né? Sei lá, quem quiser decorar assim, eu decoro cos, cos, sem, sem. Acho mais bonitinho e mais prático, ó. Então, vou escrever aqui. O cosseno é assim, ó. Cosseno de A mais B. Eu decoro cos, cos. Troco o sinal, porque o cosseno sempre troca o sinal, tá? Sem, sem. Ok? Então, isso é a soma. A subtração, a mesma coisa, só que troca o sinal. Cosseno A, cosseno B, soma, seno A, seno B. Hoje o nariz está atacado aqui. Tudo bem? Acho que é bem tranquila essa parte, tá? É fórmula, né, gente? É aquela coisa. Tem que decorar, cada um arranja o seu jeito de decorar e vamos embora, tá? Não tem muito o que fazer aqui. Tá? As duas em cima do sofá. Eu vou matar essas cachorras. E vamos para a tangente eu achei lindo, gente. Eu nunca mais vou esquecer da tangente. Vou contar para vocês. Ó, vou escrever a fórmula, depois eu conto o poema, tá bom? Que não sei se é poema, né, também. É assim, ó, tangente. Ai, Jesus, fechei. Tangente de A mais B. Olha só, vocês estão preparados, gente? É emocionante. Para decorar a formulinha, tá? Então, tangente de A mais B. Presta atenção em mim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ai, que linda! Essa eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei caçando na internet alguma coisa. E aí eu achei muito fofa essa. Eu vou escrever aqui, tá? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Aí em cima, mantém o sinal. Então, se aqui em cima for mais, aqui em cima é mais. E troca no de baixo. Né? Se você estiver usando mais em cima, vai usar menos embaixo. Né? Então, se for menos aqui, vai ser menos e mais. A gente tem um monte de conversa aqui, eu nem tô dando atenção para ela. Ai, muito bem. A Natália não gostou? Natália não tá amando nem beijando esses dias, é isso? Não, o Felipe que falou isso. Que Felipe, tem gente que não faz nada também. Ah, é verdade. É que você pôs uma carinha triste, Natália.
É, professora, é verdade. Tá triste a vida, Natália? Poxa, ainda mais com o corona agora, não dá nem para arranjar, né? Pois é. Triste essa vida. Mas tudo vai melhorar, vai passar. Tá bom, vamos lá. Vou escrever aqui a música, não sei aonde, mas vou escrever em algum canto. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Aí tem Ai, não sei escrever esse com um monte de M. Eu escrevi uns M com uns 4 pernas aqui. Aí, ó. Ficou bonito com uma letra meio estranha, né? Que eu escrevi muito pequeno. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. E aí, ó, vou mudar só a cor aqui para não ter que escrever a fórmula de novo, tá? Se você usar negativo aqui, ó. Então, se você puser negativo, o que vai mudar? Vai ficar negativo em cima e vai ficar um mais aqui embaixo, tá? É a única coisa que muda. A fórmula continua a mesma coisa, tá? Bem bonitinho essa, né? Acho que ficou fácil de decorar. Oi. Fala, Lê. Tem do cosseno. Fala. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Ah, bonitinho, ó, esse. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Aí fica sem do A e o B do sem saber, né? E vou escrever aqui, ó. é o Isso. Vou escrever aqui em cima, tá bom? Do cosseno, que é onde tem espaço, gente. Vou escrever... Ai, ficou de vermelho. Coça A. Coça B. Ai, coça com coisa, né? De cosseno. Coça B. Troca o sinal sem saber. Tá? Pronto, aí fica aí pra vocês decorarem. Vocês podem ficar... Manuel, ó, limpa a casa declarando poemas agora, hein? Quero ver. A moça vai... No da tangente, ela vai achar que você tá apaixonado, sua vizinha. Tá. Vamos lá, gente. Tudo bem? Posso mudar de página? Depois eu envio para vocês todas elas, tá bom? E é isso. A aula hoje é isso, é formulona. Vamos fazer exercício disso, tá? Vou para o exercício 1, então. Vou aqui no... Deixa eu aumentar a tela. Aqui. Ó, o exercício 1, ele quer que a gente calcule, eu já tinha até dado a sugestão, né? Seno de 15 e cosseno de 15, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar uma relação entre os que a gente conhece, então a gente conhece os ângulos de 30, o seno, né, dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, a gente vai achar uma relação entre o 30, o 45 ou o 60, que a gente chega em 15. Aqui a gente tem algumas possibilidades de fazer isso, né? Eu não posso fazer o 45 menos o 30, dá 15, ou a gente pode fazer o 60 menos o 45. Tanto faz qual vocês vão fazer, a gente vai chegar todos no mesmo lugar, tá? Eu vou fazer o 45 e o 30, mas vocês poderiam fazer o 60 e 45. Dá para fazer sistema, gente, dá para fazer muitas coisas, tá bom? Não precisa ser exatamente do jeito que eu tô fazendo, tá? Então, ó, se eu quero encontrar o seno de 15, eu vou achar uma relação ou de soma ou de subtração com os ângulos que eu conheço. Então, aqui no caso, 45 menos 30. Não, é rapidez hoje. Daqui a pouco ele escreve. 45 menos 30. Escreveu. Tá? E aí, aqui é que a gente vai usar a formulinha. Né? Então, vocês gostam do poeminha? Minha terra tem palmeiras, onde canto sobe A. Seno A, cosseno B. Então, ó, seno de 45, cosseno de 30. Então, seno A, cosseno B, cosseno A.
Então, menos seno de 45, não vai caber. Cosseno de 30, vou colocar ele exprimido aqui embaixo. Cosseno de 30, tá? E aí, agora a gente sabe os valores, Jesus da Aparecida. Sabe os... Ó, elas estão aqui atrás, ó. As duas, em cima do sofá. Pensa se eu não vou matar elas daqui a pouco. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aí eu tô usando a tabela aqui, tá bom? Só lembrá-la da tabela. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45. Eita, escrevi errado aqui, né, gente? Me avisa aí. Seno de 30, cosseno de 45 aqui. Peraí. Tá, vou escrever de novo. Ó. Seno de 30, cosseno de 45. Ok, agora tá certo. Seno de 30, então vai ficar meio. E o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Parece feio, mas aqui é bem tranquilo, ó. Quando a gente tem multiplicação de fração, multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3... Manuel, para você que não viu a aula de radiciação, quando a gente vai multiplicar raízes, a gente multiplica o que está dentro, tá bom? E se tiver algum número fora, eu deixo fora, ou multiplico com o que está fora, e o que está dentro com o que está dentro. Então, aqui vai ficar raiz de 6, e 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 vezes raiz de 2 vai continuar raiz de 2. E 2 vezes 2 dá 4. Posso deixar assim, ou eu posso escrever tudo sobre um denominador só, porque o denominador é comum aqui, né? É o mesmo denominador. Então, ficaria mais bonitinho a gente escrever assim, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá? Outra coisa que pode acontecer, às vezes se é teste, eles gostam de firular para, né, esconder a resposta, é a gente colocar o raiz de 2 em evidência aqui. Porque o raiz de 6 não era raiz de 2 vezes raiz de 3? Então, eu tenho raiz de 2 aqui, né? Então, eu posso colocar esse raiz de 2 em evidência. Não estou falando que é necessário fazer isso, tá? Eu estou falando que pode acontecer em alguma resposta. Para mim, parar aqui ou aqui é o fantástico. Tá? Então, ó, raiz de 2, aí poderia ficar assim, ó, raiz de 3 menos 1 sobre 4. É uma possibilidade de aparecer num teste isso, tá? Então, eu coloquei o raiz de 2 em evidência. Daqui sobrou raiz de 3 e daqui sobrou 1. Né? Porque é raiz de 2 dividido por raiz de 2. Sobra esse 1 aqui dentro. E aí o 4 de baixo, tá bom? Então, é uma possibilidade de acontecer. Tá? Mas pode parar aqui. E aí a gente tem que fazer o cosseno de 15. Cosseno de 15. Para o cosseno de 15, duas possibilidades. A gente pode usar a relação fundamental aqui, né? Eu poderia pensar que seno ao quadrado de 15 mais cosseno ao quadrado de 15 é igual a 1. Não acho fácil isso. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com o quadrado desse negócio aqui, ó. Né? E aí eu acho que não vai ficar tão uma continha maravilhosa. Então eu vou trabalhar com a formulinha que a gente viu, mesmo porque a gente está nesse capítulo. Mas se alguém em algum momento usar a relação fundamental, não tem problema, tá? Só cuidado com as contas aqui, que ela fica uma continha feia. Então, cosseno de 15. Lembra da formulinha do cosseno, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, que é seno A, seno B. Então, ó, eu continuo cosseno de 45 menos 30. Eu comi o grau aqui. Então, vai ficar... Só uma coisinha. Eu acho que tá com erro de digitação na apostila. Só falar pro pessoal corrigir. Nessa formulinha mesmo. Do cosseno de A menos B, o seno tá A e vezes seno A também. Ah, tá mesmo. Na quarta bolinha aí da explicaçãozinha da aula, a quarta bolinha tá lá no finalzinho, tá seno A, seno A. É seno A, seno B. Arruma, porque um dia vai que olha nisso daí, né, e fala, oxe. Professora. Obrigada. Fala, Larissa. É isso, é soma, né, mesmo, não é subtração.
É que tá soma. O ali. cosseno, É soma. troca... Aonde você tá falando? Na quarta bolinha. Isso, na quarta bolinha mesmo. É soma mesmo. O cosseno sempre troca o sinal. Tá, beleza. Tá? Tá. Então, ó. Aqui vai ficar cossa A, então cosseno de 45, cossa B. Troca o sinal sem saber. Então, seno A, que é 45, seno B, que é 30. Tá? E aí, só resolver da mesma forma. Então, o cosseno de 15 vai ficar... Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, meio. Então, isso vai dar... Percebe que a conta é a mesma que aqui de cima, ó. Só trocou o sinal. Tá bom? Vai ser sempre assim? Não. Nesse caso, calhou que aconteceu isso, tá? Então, vai dar raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Tá bom? E aí, você pode escrever tudo de uma maneira só, de uma fração só, sobre 4. Tudo bem, gente, nesse? Tá? Aí, de novo, você poderia colocar em evidência, eu não vou colocar, tá? Mas você poderia colocar em evidência igual a gente fez aqui. Ficaria raiz de 2, que multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre 4. E é isso, exercício 1, bem bonitinho. Tá? Posso ir pro 2? Fala, Manuel, pode falar. Professora, desculpa. Então, o seno 15 vai ser esse valor aqui, raiz de 6 menos 2, igual a... Isso, é esse valor feio aqui. Raiz de 6 menos raiz de 2. É bonito, né? Nossa. Você tá morrendo de vontade de usar ele em um exercício. Aliás, num exercício de lição de casa, ele fala alguma coisa do seno de 15, que, tipo, você tem que calcular o seno de 15 ou o cosseno de 15, não lembro agora, para depois você fazer o exercício do jeito que ele quer, porque você precisa saber o seno ou o cosseno de 15, tá? Então, você vai usar esse valor bonito aí. Nossa. Tá? E o cosseno, então, vai ser esse raiz de 6 mais 2 igual, por 4 aqui. É isso mesmo. Bonitão aí. Misericórdia. Misericórdia. Valeu, é por isso que a gente não decora os valores que não são de 30, 45 e 60. Eles são números feios, bem feios. Tá? E aí ficaria meio surreal ter que ficar decorando isso, né? Então a gente decora o 40, 30, 45, 60, porque eles primeiro são fáceis, né? São números agradáveis até, apesar de ter raiz. Mas a gente consegue decorar ele tranquilamente, tá? Tá, cosseno B, tá bom. Gente, se tiver alguma mensagem que seja assim de dúvida lá e eu não esteja vendo, me chama, tá bom? Às vezes eu não vejo lá o chat. Vamos lá, posso ir pro 2? Beleza, nesse? Vocês dão um print? Na real, professora, no chat mandaram, o André falou que, tipo, na terceira bolinha da apostila também tá errado. Que tá cosseno mesmo, B. gente. Olha lá, cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, né? Tá cosseno B. Muito boa essa posição. Eu vou arrumar aqui pro ano que vem eu avisar, né? Porque... Deixa eu arrumar no meu também. De verdade, eu nem olho essas explicações malucas aí, porque... Sabe, né? É seno B na terceira bolinha. A última parte também tá errada. Aqui. Depois eu aviso o Rubão, ele já muda para o próximo ano. Professora, eu não entendi o que você falou que tá errado. É na terceira bolinha, tá assim, ó, cosseno A, cosseno B, menos seno A, aí é seno B. É a última partezinha. Tá, beleza. Tá bom? A terceira bolinha. Beleza, obrigada. Nada. Todo mundo arrumou aí? Manuel, beleza? Posso baixar sua mãozinha? Beleza, baixei. Tá bom, vamos pro 2. Eu coloquei um extra hoje, tá bom? A gente tem um extra porque a gente trabalhar mais. Olha lá, considere a equação cosseno x igual a cosseno de x mais π. Tá? E aí eu tô trabalhando no intervalo de 0 a 2π, entre o 0 e não entre o 2π.
E aí ele pergunta se essa equação tem solução, se tem apenas uma solução, quais são as soluções e assim por diante. Né? Esse P que aparece aí é 0 e π, tá? Não é 0 e P. Tá vendo na resposta da letra C? É 0 e π, né? Não tem nem de onde tirar um P no meio desse exercício. Professora. Oi. Você pode aumentar um pouco, por favor? Ai, posso, desculpa. Obrigado. Tirar a carinha de vocês da frente. Deixa eu tirar. Pronto. Tá bom. Então, ó, vou copiar a equação aqui. Fica assim, ó. Cosseno de x é igual a cosseno de x mais π. Essa é a equação que ele quer que a gente resolva, tá? Então, vamos resolver. Qual é a nossa primeira dificuldade, ou o que a gente tem que arrumar aqui primeiro? É tirar essa soma, né? Então, eu não posso ter um arco somando. Sempre que a gente tiver um arco somando, a gente vai abrir isso na fórmula que a gente acabou de ver, tá? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de x é igual. Qual que era o cosseno? Como é que vocês decoraram lá, né? Cossa... Tá lotado? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Então, cosseno do primeiro aí, que é o x, vezes o cosseno do segundo. Troca o sinal, então agora vai ser menos, porque aqui dentro é mais. Seno de um e o seno do outro. Certo? Tá bom. Só que o cosseno de π e o seno de π a gente conhece, né? Porque são arcos, então eu vou desenhar aqui meu círculo trigonométrico, ó. Então, nesse meu círculo trigonométrico, aqui é o cosseno, o seno, e o π é esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto que tá aqui, ó. Tudo bem? Quem que é o cosseno de π? A gente já não tá em cima do cosseno? Então, eu não tenho que pegar o ponto e andar até o eixo de quem eu tô querendo? Então, no caso do cosseno, mas como eu já tô em cima do cosseno, isso daqui vai dar menos 1. Tudo bem? Porque lembra que o círculo trigonométrico tem raio 1, eu já estou em cima do ponto onde eu quero, então aqui é o menos 1 no caso, tá? Então esse valor aqui, ó, de cosseno de π é menos 1. Agora, o seno de π, eu tenho que pegar o ponto π e andar até o eixo do seno. Se eu ando até o eixo do seno, em que lugar eu chego no eixo do seno? Eu não chego no zero? Então o seno de π vale 0. Tudo bem? Tá? Sempre vai ser esse valor. O cosseno de π vai. Vai ser menos 1. 1 e seno de π é 0, isso, sempre. Ah, tá. Tá? Beleza. Agora a gente vai continuar aqui a nossa equação. Então, cosseno de x vezes menos 1, aqui, ó, vai dar menos cosseno de x. Então, vou copiar aqui o cosseno de x de um lado, vai ficar menos cosseno de x. E seno de x vezes 0 dá 0. Não preciso escrever aqui. Então, a minha equação ficou assim, ó, cosseno de x igual a menos cosseno de x. Tudo bem? Vou passar esse menos cosseno de x para o outro lado, ó. Vai ficar assim, cosseno de x mais cosseno de x igual a 0, porque não ficou ninguém desse lado aí. Tudo bem? Quanto que é cosseno de x mais cosseno de x? 2 cossenos de x. Oh, gente, tá certo, fiz certo, né? 2 cossenos de x igual a 0. Eu quero achar o valor do cosseno, tá? O valor do x. Então, eu tenho que trabalhar o que é esse cosseno. Se eu passar esse 2 dividindo, não vai ficar 0 dividido por 2? Então, vai ficar assim, ó. Eu tô escrevendo para depois vocês conseguirem se achar. 0 dividido por 2 dá 0. Tá? Quem de cara consegue perceber isso, não precisa fazer todas essas passagens. Você chegou aqui, 2 cosseno de x igual a 0, o cosseno de x só pode ser 0, porque 2 vezes quem que vai ser 0? Só se o cosseno de x for 0, tá? Ou mesmo aqui, ó, quando que o cosseno de x vai ser igual ao negativo dele? Quando for 0 dos dois lados. Tudo bem?
Então, o cosseno de x tem que ser 0. Tá bom, mas aonde o cosseno de x dá 0? Aí vamos voltar lá no círculo trigonométrico. E aí eu acho que pensar nessa volta é um pouco mais complicado. Então, olha só. Eixo do cosseno, eu quero que chegue aqui no 0. Eu quero que chegue nesse ponto do eixo do cosseno. Quem que chega perpendicular ao eixo do cosseno no 0? É esse ponto aqui de cima, ó. É o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Esses dois pontos, a hora que eu vou perpendicular até o eixo do cosseno, eles chegam no 0. Então, o cosseno de π sobre 2 dá 0 e o cosseno de 3π sobre 2 dá 0. Tudo bem, Manuel? Tá? Gente, tudo bem o resto, né? Dessa como é que a gente pensa? Oi. Eu fiquei com dúvida. Por que o seno de π dá 0? O seno de π? Porque o π tá aqui, né? Ó, esse é o π. Uhum. Tá? A gente tem que ir até o eixo do seno. Eu não tô no eixo do seno, eu tenho que ir até o eixo do seno. Quando eu vou desse ponto, perpendicular, até o eixo do seno, eu não chego no 0? Do eixo. Então, o seno de π dá 0. O seno de 0 também dá 0. E o cosseno de π que dá -1? É porque eu já tô no eixo do cosseno. Então, pensa assim, por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui, ó, né? E aí eu quero ir pro eixo do cosseno. Eu vou perpendicular, ok? Aqui forma um ângulo perpendicular. Mas no caso do π, eu já tô no eixo do cosseno. Não tem como eu ir até o eixo do cosseno. Né? Então, quem é esse ponto onde eu já estou no cosseno? Se aqui é o 0 do cosseno, ando 1 pro lado, é o -1 aqui. Ah, entendi. Então, sempre que eu tiver na reta, é 0. E sempre que eu não tiver, vai ser -1 ou 1. Ao contrário, né? Sempre que você estiver na reta, então eu tô na reta do cosseno, é -1 ou 1. Ah, tá. É isso. É isso aí. E quando eu tenho que eu não tô, eu tenho que ir, aí é 0. É isso mesmo. Tá? Beleza. Tá. Então, aqui nem aqui, né? Por exemplo, se eu pegasse o 0, o cosseno de 0 é 1. Por quê? Porque eu tô no eixo do cosseno. Tá? Agora, o seno de 0 é 0, porque eu tenho que ir até o eixo do... Isso só nessas 4 extremidades, né, gente? E o resto aqui a gente tem os outros valores, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, é isso. Então, quem que o cosseno dá 0? É no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Então, aqui no caso, os valores de x podem ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. Tudo bem? Então, aqui, se a gente fosse escrever uma solução, né? Porque resolva a equação, sei lá, a gente só precisa colocar π sobre 2 e 3π sobre 2. Aí, no caso das alternativas, é a letra D. Aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? 2 segundos. E fala, David, você tá de mão levantada aí. Professora, mas o intervalo não pode ser maior que 2π. Então, não. Por exemplo, se eu substituir o x por 3π sobre 2, ali dentro do parênteses, vai passar de 2π. Não, mas o x está entre 0 e 2π. Não é o cosseno. Nossa, o x justo. só. Putz, tá? Faz sentido, entendi. Tá bom. Senão passaria mesmo. Se fosse o intervalo inteiro do que está dentro do cosseno, aí passaria mesmo. Entendi, tá? Obrigado. E mesmo porque, David, se por algum acaso, né, ele falar de alguma coisa que esteja aqui dentro, aí a gente faria diferente. A gente faria assim, ó. Vou devanear um pouco aqui, tá? Vamos supor que ele falasse assim, ó. X mais π tem que estar entre 0 e 2π, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai passar o π para lá subtraindo e o π para cá subtraindo. Para você achar o intervalo do x, porque você vai acabar encontrando o x e não o intervalo de x mais π. Então aí você faria assim, ó. O x ficaria entre, passando o π para lá como menos π, ficaria menos π. E para esse lado como menos π, ficaria 2π menos π, que daria π. Então, você estaria trabalhando no intervalo de menos π a π. Né? E quem é o intervalo de menos π a π? Seria esse aqui, ó. No contrário, né, David? Estou falando errado. De menos π,
o menos π aqui. E aí a π seria aqui. Aí você estaria trabalhando nesse arco. Aí o problema seria a resposta que você vai dar. Porque aí é que você teria que mudar quem é o 3π sobre 2. E escrever ele em menos π, em negativo, né? Porque aí você estaria trabalhando do menos π, que é aqui, dando a volta inteira até o π. Você também estaria trabalhando num arco de 2π, né? Mas indo do negativo até o positivo. Tá bom? Tá bom, Mas isso obrigado, professora. é extra o exercício, tá, gente? Não copia essa parte. Vou apagar ela, tá, David? Senão depois o pessoal confunde. Tudo bem, gente? Posso ir pro 3? O 3 é muito divertido, porque não tem nada a ver com a matéria. Mas vamos lá. Vou fazer. Eu falei, oxe, que raio que apareceu esse exercício aqui. Mas eu acho que quem colocou achou que, de repente, usaria arco, soma ou subtração de tangente. Oh, Jesus, sai daí. Peraí. Vou tentar umas fotinhas aqui. Isso. E aí não usa nada, mas tá bom. Então, vamos lá. Olha só, ele fala assim. É um exercício que ele demanda primeiro compreensão de enunciado, tá? Porque o enunciado, ele traz bastante informação. A ideia é sempre a gente ir colocando a informação no desenho, tá? Se não tivesse desenho, a gente desenharia. E como tem o desenho, a gente vai colocando as informações. Cada informação que ele for me dando, eu vou colocar no exercício. Então, a primeira parte, ele fala assim. Na figura, os triângulos MN e P, que é esse triângulo aqui de trás, e o MN, que são retângulos com hipotenusa comum. Ele está me contando que a hipotenusa é essa MN. O que isso me diz? Ele me diz quem é o ângulo reto. O ângulo reto é quem está na frente da hipotenusa. Então, tanto P quanto Q são ângulos retos, ok? Que eles estão na frente dessa hipotenusa aqui, que é comum, que é o MN. Tá? O triângulo MNP é isósceles. Isósceles é quando tem os dois lados iguais. Como eu não consigo fazer marquinha aqui porque esse ângulo, esse lado NP ele é cortado, eu vou pintar ele, tá? Então, o MP, ó, esse que eu pintei de vermelho, vai aparecer aí, pintei de vermelho, é igual a esse outro aqui que eu pintei de vermelho. Ok? E ambos valem 5 unidades de comprimento. Então, aqui vale 5 e esse também vale 5. É o lado inteiro, tá bom? Não é só esse pedacinho. É o lado inteiro. Isso daqui vale 5, isso daqui vale 5. Tá? Isso é do enunciado. Considerando que a tangente de alfa é 1/3 e a área de MNQ é igual a x unidades de áreas, determine o valor de 4x. Então, o que eu preciso fazer nesse exercício? Eu preciso descobrir o que é o x, quanto é o x, que é a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulo que parece, para mim parece que tá na frente, né? MNQ. Tá? Eu preciso descobrir a área dele. E depois que eu descobrir a área dele, eu vou multiplicar por 4. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso com as informações que a gente tem? A primeira coisa que eu fiz foi descobrir quanto vale essa hipotenusa aqui, ó, que é o MN. Que ela é bem tranquila de achar, eu acho, né? Você tem duas formas de achar ela. Você pode achar pensando nesse ângulo N, aqui, ó, que ele vale 45. E como eu sei que ele vale 45? Porque o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, os dois ângulos da base, esse inteiro aqui também vale 45. Eles são iguais, certo? Então, aqui vale 45 e aqui vale 45. Poderia achar desse jeito? Poderia, por exemplo, calculando o seno de 45, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, aí eu acharia o valor de MN. Vou chamar de YMN aqui, ó. Só para ficar mais fácil de eu ficar falando. Então, MN é Y. Poderia fazer seno de 45 é 5 sobre Y e achar o Y. Ou eu simplesmente posso fazer um Pitágoras aqui. Né? Eu tenho aqui o triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu acho mais fácil fazer por Pitágoras, tá? Então, eu vou fazer por Pitágoras. Ó, y ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Ok?
Então, eu vou ficar aqui, ó, y ao quadrado vai ser igual a 25 mais 25. Então, y ao quadrado é 50. E aí eu vou tirar a raiz do 50. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, lembra que aparece um mais ou menos? Tá? Eu não vou colocar o mais ou menos aqui, porque eu já sei que esse tamanho aqui só pode ser positivo. Então, eu só vou colocar mais, tá? Mas aparece o mais ou menos. Raiz de 50. E como é que eu faço para tirar a raiz de 50 se ela não existe? Eu preciso fatorar o 50. Gente, um jeito mais fácil de fazer isso era olhar aqui, ó. 25 mais 25, não é 2 vezes 25 que deu 50? 2 vezes 25, eu consigo tirar a raiz de 25, mas eu não consigo tirar a raiz de 2. Então, eu poderia escrever isso daqui assim, ó. 2 vezes 25. A raiz de 2 continua na raiz e o 25 sai da raiz. Vai ficar 5 raiz de 2. Então, esse é o valor do meu y. Tudo bem? Mas se alguém quiser fatorar, também pode, tá? Não tem problema. Achei isso daqui. Aí ele fala da tangente de alfa, que é a outra informação que ele me dá. Mas o que é tangente de algum ângulo? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, no nosso caso aqui, ó, a tangente de alfa, que eu sei que vale 1/3, ela também é o cateto oposto Q sobre o MQ. Ok? Ela é o NQ, que é esse oposto, sobre o adjacente, que é o MQ. Tá? Eu não gosto de trabalhar com segmento. Posso colocar aqui nominhos? Ó, eu vou colocar esse sendo R, vou chamar o NQ, vou chamar o NQ de R e o MQ de T, tá bom? Ó, chamei T e R. Então, ó, só substituindo o NQ aqui por R e o MQ por T, a gente tem essa comparação, ó. 1/3 é igual a R sobre T. O que isso me ajuda? Eu descubro uma relação entre os segmentos. Então, olha só. Eu vou descobrir multiplicando em cruz, tá bom? T vezes 1 dá T e 3 vezes R dá 3R. Eu descobri que o T é 3R. Eu descobri que o T é 3 vezes o R. Tá? Que é 5 raiz de 2. Eu consigo fazer um outro Pitágoras aqui, ó. Tá vendo? Nesse triângulo aqui, ó. Eu vou colocar que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí, nesse meu Pitágoras, eu só vou ter R. Eu vou descobrir o valor de R. Aí, depois que eu descobrir o valor de R, eu consigo achar a área e depois multiplicar por 4. Pitágoras. Vai ficar assim, ó. 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais o 3R ao quadrado. Que era, voltando, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado e cateto ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, fazendo os quadrados aqui, como é que eu faço esse quadrado? É como se fosse distributiva. Lembra quando a gente fez a aula? O quadrado vale para o 5 e o quadrado vale para o raiz de 2. Então, 5 ao quadrado é 25. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, ficou 25 vezes 2. R ao quadrado continua R ao quadrado. E 3R ao quadrado vai dar 9R ao quadrado. Olha só o que eu tenho. 25 vezes 2 é 50. Igual a 10R ao quadrado. Passo 10 dividindo. Então, 50 dividido por 10 é igual a R ao quadrado. Ou seja, eu sei que R ao quadrado é igual a 5, tá? E o R vai ser raiz de 5. Não escrevi o mais ou menos de novo, porque eu sei que eu estou trabalhando com medida, tá? Então, é positivo só. Raiz de 5.
Eu escrevi até o R igual a raiz de 5, mas vocês vão ver que a gente pode usar o R ao quadrado, tá? A gente não vai precisar do R mesmo. Então, pode deixar os dois, mas... Fala, Manuel. Não, acho que tem uma pergunta primeiro. A Natália perguntou, depois que achei a hipotenusa, poderia ter calculado a área pelo semiperímetro? Ou fica ruim por causa da raiz da hipotenusa? Essa é a pergunta da Natália. Pode calcular pelo semiperímetro. Mas você não sabe... Você está falando do triângulo MNQ, né, Natália? Isso. Mas aí você vai ter o quê? R... Você não sabe o perímetro, né? Não? Sim. Mas você vai ter o R de qualquer maneira. É bom, mas é que você não sabe o perímetro, né? Você vai ficar com uma... Entendeu a minha dúvida do que você quer fazer? Entendi, acho que eu entendi. Você não tem o perímetro, né? Para você achar uma igualdade, para você achar o valor de R. Ah, não, sim, você quer calcular a área pela... Tá. É, a área pelo perímetro. Sim. Pelo semiperímetro. Porque o R dá para descobrir... Na verdade, ele já deu, né? Ele deu a relação da tangente. Mas a única coisa que ele... Então, com a relação da tangente, você só acha que um é o triplo do outro. Você não acha o valor de R, entendeu? Essa é a minha dúvida de como você vai fazer isso. Entendi. Isso era uma outra dúvida que eu tinha. Tá. Por exemplo, ele deu que a tangente é 1/3, certo? Certo. Só que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não posso afirmar que, então, o valor do cateto oposto é 1 e do cateto adjacente é 3? Aqui? Não, eu tenho não que colocar pode. essa... Tem que colocar, porque se você admitir que é 1 e 3, olha só, ele está falando da área, né? Se você admitir que é 1 e 3, a sua área obrigatoriamente dá 3. 3 não, 1,5, né? Que é 1 vezes 3 dividido por 2. Ele é um triângulo retângulo, então a base e a altura já está dada, né? Porque são os catetos. Entendeu o que eu tô te falando? Ó, tá, se você entendi. admitir que aqui é 1 e 3, aí vai ficar 1 vezes 3 dividido por 2. Que dá 1,5. Né? Então, você está falando que a área dele vai ser 1,5. Para qualquer tamanho. Não faz sentido. Não, tá. Não faz sentido, entendeu? Então, primeiro você precisa descobrir o R. É por isso que eu tô te falando. Pelo semiperímetro também não vai dar certo. Porque você não tem o valor Porque tem que de fazer R. tudo isso do mesmo jeito, né? Você tem que achar o R de qualquer maneira. Tá bom, obrigada. Nada. Então tá. Oi. A minha dúvida aqui embaixo, nessa resolução aqui que a senhora concluiu. Nesse aqui. Isso. Esse R mais 9R2. Então, esse R vai valer 1, então? É 1R ao quadrado. Ele não vale 1. O que está na frente dele, Manuel, é 1, ó. Aqui, ó. Ai, meu Nossa Senhora da Aparecida. É 1R ao quadrado aqui, ó. Ah, entendi. Tá? Então, é 1R mais 9R ao quadrado. 1R ao quadrado mais 9R ao quadrado. Por isso que dão 10R's ao quadrado. Beleza. Tá? Sempre que não tiver número na frente, é 1 da letrinha. Tá? Valeu. É isso, gente. Então, achamos o R. Agora temos que achar a área. Né? Eu vou fazer a área aqui em cima, né? A bagunça da minha lousa. Vou fazer a área aqui, tá? Nesse canto. Tô fazendo até uma cobrinha aqui. Olha que demais. Então, a área desse triângulo, ela, ó, eu vou fazer... Vamos, caçamba. Cadê? Tá aqui. Ela é R vezes 3R, né? Porque, como eu já falei para a Natália, é um triângulo retângulo, então essa é a base, essa é a altura, tá bom? Como eu já tenho os valores dela, não preciso achar uma altura nova e coisas do tipo. Então, R vezes 3R dividido por 2. Só que R vezes R, né, aqui nesse caso, daria 3R ao quadrado. Então, essa área vai ser 3R ao quadrado dividido por 2. Por isso que eu falei para vocês que a gente não precisa achar o R em si, a gente precisa achar o R ao quadrado, tá? Então, eu já vou substituir aqui no lugar do R ao quadrado o 5 que a gente achou lá embaixo. Então, a área, ó, vai ser 3 vezes 5 dividido por 2, que vai dar 15 dividido por 2. Ah, eu posso escrever 7,5? Pode, não tem problema nenhum.
tá? Eu não vou escrever 7,5 porque o que ele quer? Lembra que a área é o x? Ó, a área de MNQ é igual a x unidades. Então, isso é o x que ele me falou. O x vale 15 sobre 2. O que ele quer descobrir é 4 vezes o x. Ou seja, quanto que é 4 vezes 15 sobre 2. E aí, esse 4 com 2 vai simplificar aqui, ó. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1, tá? Então, 2 vezes 15, isso dá 30. Então, 4x é igual a 30 unidades de área aqui, tá? Se vocês forem escrever... como é que fala? Os centímetros lá, que não é centímetros aqui, é só você escreve assim, ó. U.A, que significa unidades de área. Tá? Se for escrever a unidade, é isso que eu quis dizer. Unidade. Fala, Manuel. Pronto. Oi, fala, Lari. Eu só queria que você me explicasse de novo um pouco da tangente, que eu me perdi um pouquinho. Aqui, na tangente de alfa, né? Isso. Vou voltar lá embaixo, aqui, ó. A tangente, quando ele me deu a tangente de alfa, que ele fala que é 1/3, o porquê que ele me deu isso é só para eu achar uma relação entre esse lado NQ e esse lado MQ aqui, tá? Então, quando ele fala que a tangente de alfa é 1/3, eu penso, o que é a tangente desse alfa? É o cateto oposto, que é esse NQ, e aí eu tô trabalhando, ó. Depois que eu acho 5 raiz de 2, esse outro triângulo, ele meio que não existe mais pra gente, tá? Eu trabalho só nesse triângulo aqui que eu pintei de amarelo, ó. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é o R, sobre o cateto adjacente, que no caso era o T. Né? Eu não tinha achado que ele era 3R ainda. Então, ó, 1/3 vai ser R sobre T. E aí eu multiplico em cruz o 3 vezes o R e 1 vezes o T. E aí eu acho a relação entre o T e o R. Ele só me dá esse tangente de alfa igual a 1/3, porque senão eu não conseguiria, teria que cair num sistema. Né? Se não dá, nesse caso aqui, eu não consigo achar uma solução como sistema, porque falta informação. Né? Então, eu não conseguiria resolver, eu não conseguiria achar o R. Por isso que ele me dá o tangente de alfa igual a 1/3. Para eu conseguir achar a relação entre o R e o T. Ficou claro? Sim, aí depois você faz Pitágoras normal. Aí eu faço Pitágoras normal nesse amarelinho aqui. Né? Então, eu pego a hipotenusa ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Obrigada, prof. Nada. Mais alguém, gente? Não. Oi, professora. Fala, Lari. Esse A que você tá falando aqui, onde que tá ele? Na forma. O A que você colocou aqui, é um A, né? Isso aqui. De 3 vezes 5, dividido por 2. Ah, área. Ah, tá, área. Esquece, valeu. Tá, eu podia ter escrito área do triângulo aqui, que fica mais fácil, né? Eu pus um triangulinho aqui, vai aparecer algum dia desse. Né? Área do triângulo MNQ, né? E a gente, ficou pequenininho aqui, mas eu podia escrever aqui MNQ para ficar mais fácil, tá? Área do... Gente, tá muito nervoso hoje. A área do triângulo MNQ, tá? Que é o X que ele pede para eu calcular. É isso, gente. Tudo bem com esse exercício? Ele é bem elaboradinho, né? Você precisa ir, voltar várias vezes, né? Da federal aí é mais elaborado. É provavelmente um exercício, não é um exercício de teste, deve ser um exercício de segunda fase, alguma coisa assim, tá? Bem bonitinho, eu achei. Mas não tem nada a ver com o que a gente estava falando, né? Que é a soma de arcos, de tangente, de... Sei lá de onde tirar esse exercício. Mas tá bom, bonitinho, gostei dele. Eu vou pro outro que eu fiz, pode ser? Que é da lição de casa. Vou pular aqui a página, depois mando para vocês. É este daqui, ó. Vou dar uns minutinhos para vocês, deixa eu aumentar ele, só para vocês se acharem aí. Da lição de casa, é o 23, tá bom? Se vocês quiserem copiar a figura no caderno de vocês aí, vou dar um minutinho para vocês copiarem. Enquanto isso, eu vou mostrar a Amora para vocês. A Amora é minha cachorra nova. Vem cá, Amora.
Fala oi. Olha, esse é a Amora. Fala, olha. Oi. Você adotou? Adotei a Amora. Né, Amora? É. Fala, e eu sou uma ciumenta que não deixa a outra cachorra da minha mãe chegar perto dela. E eu adotei ontem, gente. Essa pessoa tem uma coisa de posse. Né, Amora? Mas ela é linda. Eu acho linda, fala. Mas tem uns pelos, coitado. Os pelos duros ainda, sabe? Acho que é de comer mal, né? Que faz... onde eu adotei ela, faz um mês que eles pegaram mais ou menos na rua. E ainda acho que vai cair esses pelos. Sabe quando tá aquele pelo que é meio ralo, meio... Eu acho que é pelo de falta de nutrientes. É falta de nutrientes. Tá com um pelo estranho ainda, mas vai melhorar. Ali tem a Peppa. A Peppa, ela é mais... Ela não deixa eu pegar ela no colo. Vem cá mostrar você. Parece a Peppa. Ai, que linda. Que fofa. Né, Pé? Mas tem umas duas aqui. Vai, desce agora. Pronto. Professora, só por curiosidade. E o episódio do vaso, o que aconteceu? Olha, foram 3 dias atacando o vaso. Aí eu deixei a Peppa, foi a Peppa que ataca. Agora tem a Amora que comeu meu tênis hoje, mas a Peppa atacou o vaso 3 dias, aí deu uns castigos, ela ficou pra fora 3 dias até a hora do almoço. E aí ela não atacou mais, por enquanto. Espero que assim continue. Agora tem a Amora, que essa noite ela comeu meu tênis, que tem um tênis que eu saio de casa, né? Aí deixei ele na lavanderia, pra não entrar dentro de casa. E aí ela comeu meu tênis, revirou a roupa da lavanderia. Foi super divertido, né, Amora? E o Ivô também foi muito legal, gente. Pra lua essa noite. E eu querendo dormir, né, Amora? Uma graça. Podemos, gente, copiar aí a figura? Vamos lá? Olha só, ele quer saber... Peraí. Ai, Alfredo. Coitadinho de você. Mas tá ótimo aqui em casa. Eu já falei para minha filha mais velha, né? Ela tá toda brava com a Amora, porque a Amora não deixa a outra chegar perto de mim. Eu falei, tá vendo? Não é legal quando o irmão briga. A mamãe fica chateada. Você não tá chateado quando que as duas estão brigando aí, que uma não quer que a outra chegue perto? Eu tô. Eu falei, tá vendo? Então não pode brigar você e sua irmã. Tá sendo lição aqui em casa, gente, 2 cachorros. Oi, que fantástico. Vamos lá. Então, olha só, o que ele quer descobrir nesse exercício? Ele quer descobrir a tangente de beta, certo? Mas, se vocês observarem, esse triângulo em que tá o beta aqui, ó, ele não é retângulo. Então, eu não consigo achar a tangente de beta só olhando para o triângulo aqui. Tudo bem? Eu tenho que pensar nesse ângulo aqui de baixo, ó. Tá? E aí, eu vou chamar esse ângulo aqui de baixo, vou pintar ele de amarelinho, só para vocês entenderem quem é. É esse ângulo titico aqui de baixo, ó. Eu vou chamar ele de alfa, tá bom? Eu consigo descobrir a tangente de alfa, porque o alfa é um triângulo retângulo. Esse triângulo pequeno aqui de baixo, ele é um triângulo retângulo. Então, a tangente de alfa... ele é o cateto oposto, que é meio, sobre o cateto adjacente, que é 10. Então, ele é meio sobre 10. Certo? Não gosto muito de trabalhar com fração e número inteiro. Então, eu vou deixar tudo... vou deixar em fração, tá? Não vou deixar em decimal. Eu fiz o teste da conta com decimal e o teste da conta com fração, tá? Porque eu sei que vocês às vezes gostam de trabalhar com decimal. Com decimal fica bem feia a conta. Então, eu vou trabalhar com a fração. Eu vou multiplicar tudo por 10, em cima e embaixo. Ó, vou multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Então, vai ficar 5 sobre 100. Tudo bem? Então, multipliquei por 10 aqui, já vai aparecer, tá? 5 sobre 100. Então, essa é a tangente de alfa. Ela é 5 sobre 100. Ok. E aí, como é que eu vou achar a tangente de beta? Eu consigo achar a tangente de alfa mais beta. Porque alfa mais beta é a composição desses 2 ângulos aqui, ó. É a junção deles.
Então, ó, tangente de alfa mais beta, que é... Gente, não escreveu aqui em cima ainda. Eu faço, peraí, deixa eu apagar e escrever de novo, vamos ver se vai. Apagou. 5 sobre 100. Peraí que eu preciso espirrar. Eu acho. Ó, tangente de alfa mais... Ainda não, tá aqui. Tangente de alfa mais beta, ó, olhando para o alfa mais beta, que é o ângulo inteiro, o cateto oposto é tudo isso, ó, é 2,5. E o cateto adjacente é o 10. Tá? Então, ó, tangente de alfa mais beta é o ângulo todo, 2,5 é o cateto da frente, e o adjacente continua sendo 10. Tudo bem? Tá bom, vamos arrumar esse 2,5 também? Vou escrever, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. E vai ficar 25 sobre 100. Então, eu sei que a tangente de alfa mais beta é 25 sobre 100. Tá, mas e aí como é que a gente vai achar a tangente de beta? A gente vai usar a relação do tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama mais beija, né? Ama e beija, né? Ama mais beija, ama e beija. Então, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. O sinal de cima sempre acompanha o sinal do arco aqui, tá? Tem gente que ama e beija. E isso tudo dá 25 sobre 100. Então, eu só abri essa soma de arcos aqui na formulinha igual a 25 sobre 100. E aí... Peraí, gente. Oi, pode falar lá, Lê. Ali embaixo não é menos? É menos, obrigada. Imagina. Troca o sinal no de baixo. Peraí, deixa eu só o nariz, gente. O problema é que você fica escorrendo o nariz, você já acha, né? Que você já tá quase semi-indo pro hospital. Não pode mais ficar gripado nessa face da terra. Nem ter rinite, nem nada. Então, olha lá. Então, como é que eu vou descobrir a tangente de beta agora? Como eu sei a tangente de alfa, eu vou substituir. Só que antes de substituir, eu vou fazer essa multiplicação cruzada só para a conta ficar menos feia, tá bom? Porque senão eu vou colocar fração dentro de fração e aí fica aquela bagunça toda. Então, eu vou multiplicar em cruz, ó. O 100 vai multiplicar o tangente de alfa e o tangente de beta. Então, vai ficar assim, ó. 100 tangente de alfa mais 100 tangente de beta igual. Aí, o 25 vai multiplicar o 1 e vai multiplicar essa multiplicação de tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, vai ficar assim, 25 menos 25 tangente de alfa vezes tangente de beta. Tudo bem? Então, fiz só a multiplicação cruzada. E aí, eu vou substituir o tangente de alfa por 5 sobre 100, que era o que a gente tinha achado. Então, vai ficar assim, ó. 100 vezes 5 sobre 100 mais 100 tangente de beta igual a 25 menos 25 vezes 5 sobre 100 vezes o tangente de beta. Tá? Substituir o que era tangente de alfa por 5 sobre 100. Bonitinho, eu vou conseguir simplificar, ó. O 100 com o 100, porque tá multiplicando aqui, então eu posso simplificar esses dois. E o 25 com o 100 também dá para simplificar. Tem uma pergunta ali, já respondo. 25 sobre 100 também dá para simplificar. Quando eu divido o 100 por 25, dá 4 embaixo, ó. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Tudo bem? Luísa cola aqui. A Luísa é a irmã do Alfredo, é isso, né? Tá. Então, ó.
Aqui simplificou, deu 5, então. Mais 100 tangente de beta igual a 25 menos 5 quartos tangente de beta. Tá? Vou passar todo mundo que é tangente de beta para esse lado e os 5 para cá. Então, vai ficar, ó, 100, vou ter que abrir uma outra página, mais, vezes tangente de beta, mais 5 quartos tangente de beta, igual a 25 menos 5. Estou só resolvendo a equação agora. Como esse daqui tem fração, o ideal, 25 menos 5 é 20, tá? Já pode colocar se quiser. O ideal é a gente multiplicar todo mundo por 4, ou tirar o MMC, que vai dar no mesmo, que é multiplicar todo mundo por 4. Tá? E aí já some o denominador, a gente fica só com números inteiros. Então, ó, vou abrir uma página nova aqui. Professora, Fala. eu não Pode poderia passar o 4 multiplicando? Não ainda por causa do 100. Por causa desse é 100 uma aqui, soma, ó. né? É uma soma. Então eu tenho que tirar minha MC aqui, tá, Breno? Tá, obrigado. Deixa eu aumentar essa página. Então, ó. Pera. Ai, eu odeio quando eu faço isso. Assim. Mãozinha. Pronto. Minha nossa. Então, ó, eu vou só escrever o que estava escrito lá pra gente não se perder, tá? Tava assim, ó. 100 tangente de beta menos 5 quartos tangente de beta era menos, né? Tem algum lugar isso. Era mais. 5 quartos tangente de beta igual a 20, porque era 25 menos 5, tá bom? Então, ficou assim. Agora eu vou multiplicar por 4 todo mundo. Então, vai ficar 400 tangente de beta mais beta igual a 80. Tá? Quando eu multiplico por 4, esse 4 aqui de baixo cancela, por isso que ficou só 5. 400 mais 5, então eu tenho 405 tangente de beta igual a 80. Como eu quero achar a tangente de beta, 80 sobre 405 e dá para simplificar por 5. Dividindo por 5 em cima e embaixo, ó, a gente vai ter 16 sobre 81. Tá? Que é a alternativa, não sei. A, né? A, letra A, 16 sobre 81. Tá? Deixa eu aumentar de novo. Tá? Então, alternativa A. Gente. Não, esse é pelo menos um exercício que trabalha a soma de arcos de tangente, né? E trabalha de uma maneira legal, né? Não é aquela coisa, acho o tangente de uma soma ou coisas do tipo, tá? Eu selecionei os exercícios. Breno, tá com dúvida, Breno? Fala. Ah, não, já foi, desculpa, eu esqueci. Já foi. Não, imagina. É que eu às vezes esqueço dessas mãos levantadas aí, gente, mas pode abrir o microfone e me perguntar, tá? Então, eu selecionei a tarefa de casa. Gente, tem 40 e sei lá quanto exercício nesse capítulo. Tem que, né, em sã consciência, me dar 40 exercícios de lição de casa. Não tem. Então, eu escolhi uns mais fáceis, uns que eram a tarefa lá, TA, que eles chamam lá, esqueci o que é lá, e umas tarefas desafios para vocês, tá? Vou colocar aqui, assim fica salvo aqui. Deixa eu tirar eu de mim. Aqui, ó. TF. É o exercício 1, 3, 4, 9, 10, 13, 15. Mas se vocês quiserem fazer os outros que estão lá, pode fazer. É bem tranquilo. Bem tranquilo não é. Mais ou menos tranquilo. E pode me mandar as dúvidas, tá? Só
Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque quinta e sexta é bem corrido para mim por causa da escola, tá bom? Então, às vezes eu demoro um pouquinho. E 41. Eu acho que eles dá para fazer, tem um de relógio aí no meio também, a gente volta aquele tema de relógio lá no começo, tá bom? Eu gravei, para quem for fazer o de relógio, eu gravei lá naquela lista de vídeos lá, né, na playlist, tem um exercício que eu explico, tem um vídeo que eu explico fazer exercício de relógio, tá? Manuel, você depois entra na playlist quando você for fazer o de relógio, dá uma olhada lá. É bem interessante os exercícios de relógio e eles caem bastante, tá bom? Aonde está essa playlist? Essa playlist, eu não compartilhei, eu acho que eu compartilhei no grupo da sala, mas ele tá no site também. Quando vocês entram lá no AVA, no Matemática 1, né? Acho que eu sou Matemática 1, sei lá. Sim. Tem lá um link. Nesse link, quando você entra na minha playlist do YouTube. Aí tem todos os vídeos que eu vou gravando para vocês. Ah, beleza. Tá? Beleza. Então fica lá. Aí entra lá e dá uma olhada, tem os exercícios de relógio. Aí tem uns outros exercícios. No TD eu coloquei mais exercício que é de segunda fase, tá? Então, às vezes é um pouco mais difícil, né? Porque você não consegue nem dar aquela chutadinha pela resposta. Mas vai tirando dúvida, tá, gente? Tem bastante aí, mas eu acho que tem que fazer, tá? É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi? Quando eu for limpar a casa, eu coloco no volume máximo. Aí Tá bom. É bom porque, gente, os vizinhos vão aprender, vai ser ótimo. Ai, gente. E mais dúvida, gente? Não? Vão me mandando ao longo da semana, tá? As dúvidas não deixa pra lá não, porque senão depois encavala tudo aí, fica meio doido o negócio. Tá? E é isso. Acabou-se nossa aula hoje. A aula que vem, ela é bem tranquila, ela é continuação dessa de hoje. Eu vou falar de arco duplo. Posso só dar uma palhinha aqui? Eu tenho 3 minutos. E vai ter um exercício, inclusive, na apostila, que ele conta para vocês. Se eu não me engano, é o 3 da TF aí. Ele conta para vocês o que é o arco duplo, meio que ensinando, né? Então, o que é o arco duplo? É quando eu quero, por exemplo, fazer o seno de 2 arcos iguais. Então, eu quero fazer o seno de A mais A. Eu não posso usar a formulinha que a gente acabou de ver para fazer essa conta, seno de A mais A? Eu vou fazer seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. O que é diferente é que eu chego numa fórmula que, na verdade, se a gente decorar os exercícios, facilita a nossa vida. A gente não precisa usar a fórmula de trás para resolver essa. É só essa diferença, tá? Mas é a mesma ideia, né? Então, que nem aqui, eu vou chegar em seno de A, cosseno de A, mais seno A, cosseno A. Ou seja, eu vou chegar em 2 vezes seno A, cosseno A. Então, é uma outra fórmula. Eu uso a mesma fórmula para chegar em uma outra fórmula. É isso que ele quer, que é o arco duplo, tá? Mas é a mesma matéria. E aí a gente só dá continuação na aula que vem. Aí a aula que vem eu vou fazer a continuação disso, que é a primeira aula da apostila nova, da apostila 2, continuação disso, e já vou meio que no embalo naquela parte 14 e 15 que eu já tinha mandado os exercícios para vocês, e vou só terminar o exercício da 15. Vocês que ficou 3 faltando, acho, alguma coisa assim. Tá? Então a gente vai matar aí umas 3, 4 aulas a aula que vem. Tá bom? É bem tranquilinha. Tá? É isso, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. Obrigada aí pela aula. Tava com saudade de vocês. Fazem falta nas minhas quartas-feiras. Até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, prof. Obrigada. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada para você. E depois eu conto como é que estão a Amora e a Peppa aqui se dando, se latindo. Beijo. Tchau, professora.
Oi, pode falar, Dê. Não, eu falei tchau. Ah, tchau. Beijo, gente. Beijinho.